Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Flávia aqui para a gente falar sobre mais uma substância química que pode aparecer na tua prova do Enem. Mas antes de começar a aula, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo conteúdo de qualidade e gratuito aqui no YouTube. Vamos para a aula então? Nessa aula, a gente vai falar sobre o ácido acético, que no nosso dia a dia a gente encontra ele principalmente nos vinagres, certo? A fórmula química do ácido acético, como vocês podem ver, é um ácido orgânico e a fórmula química dele está mostrada aqui. A gente pode observar essa forma, né, de escrever um pouco mais aberta, uma forma condensada de expor a fórmula química, que o ácido acético, então, esse COOH, ele representa exatamente a função orgânica que aparece no ácido acético, que é a função ácido carboxílico. Se a gente desenhar a estrutura dessa molécula, essa é a estrutura dessa molécula, e esse carbono e esses dois oxigênios e esse hidrogênio, eles estão nessa região aqui, ó, são estes átomos aqui nessa representação, certo? Então, o ácido acético, ele também é conhecido, o nome oficial dele, segundo a IUPAC, é ácido etanóico e começa com et justamente porque o ácido acético possui 2 carbonos em sua estrutura. Além desse que a gente já desenhou, temos esse outro carboninho aqui, então por isso que tem o prefixo et no nome. Além disso, as características do ácido acético em si, agora estamos falando do ácido acético e não do vinagre, tá bem? É que ele possui a função orgânica ácido carboxílico, como a gente pode ver ali na estrutura. Ele é uma substância polar, portanto, bastante solúvel em água. Se a gente for considerar o ácido acético puro, a gente consegue ele numa pureza, né, de aproximadamente 99,8%. E aí a gente chama ele, né, de ácido acético glacial quando ele está nessa forma mais purificada dele. Por que glacial, galera? Porque o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que o ácido acético passa do estado sólido para o líquido, né, é 16 graus. Então, em dias muito frios, dias com temperaturas inferiores a 16 graus, a gente observa o congelamento, né, a solidificação do ácido acético, por isso que ele tem esse nome glacial, lembra lá as geleiras. E além disso, na sua forma pura, né, 99,8%, ele é extremamente corrosivo. Apesar de ser um ácido fraco, pois todos os ácidos orgânicos que possuem, então, a função ácido carboxílico são ácidos fracos, apesar disso, muito concentrado, ele é bastante corrosivo. Ele é utilizado, então, o principal uso dele é na produção de vinagres, os mais diferentes vinagres, inclusive aceto balsâmico também tem ácido acético. Para a produção de plásticos, esse plástico, né, esse polímero presente nessas tintas que a gente chama de PVA, para a produção de alguns medicamentos e também como aditivo em alimentos, para dar a característica, né, um sabor mais ácido para os alimentos. Se vocês verem eles, o ácido acético lá em algum ingrediente, como ingrediente de algum produto, de algum alimento, a função dele ali está sendo acidificar aquele alimento. Bem, como o ácido acético ele está diretamente relacionado com o vinagre e essa substância, né, e o vinagre como produto aparece seguido com muita frequência na prova do Enem, vamos falar um pouquinho então do vinagre. O vinagre, galera, é uma solução aquosa de ácido acético, porém muito diluída, pouquíssimo concentrada. Afinal, a gente encontra vinagres com 3 a 5% aproximadamente de ácido acético, ou seja, o componente em maior quantidade do vinagre não é o ácido acético, é a água, certo? Porém, o ácido acético é o que traz as características ali do vinagre, certo? Que é utilizado principalmente como tempero. Mas antigamente, ele já foi muito utilizado como medicamento, né? Como remédio, por conta das suas propriedades antissépticas, principalmente. Ele não é... Eu sei que a gente vê na internet, em rede social por aí, muita gente falando de milhares de benefícios do vinagre. Mas aqui eu vou focar nos que ele não traz benefícios, certo? Que a gente tem que atentar a isso. Ele não é o produto, o vinagre, né, não é o produto mais indicado para lavar e higienizar frutas e verduras, porque nessa concentração, o vinagre, ele não, o de ácido acético, né, ele não vai
conseguir matar micro-organismos. Para a gente higienizar frutas, galera, o mais correto é utilizar hipoclorito de sódio, que nada mais é do que água sanitária. A gente pega uma colher de água sanitária e dilui em 1 litro de água e a gente usa essa água para higienizar frutas e verduras, perfeito? Não se deve, inclusive, misturar o vinagre com água sanitária, galera que gosta de usar vinagre na limpeza. Porque, gente, vinagre com água sanitária pode liberar compostos contendo cloro e aí vão ser tóxicos, principalmente se você utilizar ali num banheiro, num box fechado, certo? A gente vai observar aí que vai ter a liberação, né, a emissão de gases contendo cloro e por isso são tóxicos. Para a gente produzir o vinagre, utiliza-se 2 reações químicas em sequência, certo? Então, lá numa indústria que produz vinagre, o que vai acontecer? Qual é o processo de obtenção do vinagre, que aparece muito, né? Nas habilidades do Enem, a gente entender, compreender processos de obtenção dos mais diferentes produtos. Bem, o vinagre, ele vem a partir da glicose, que é um tipo de açúcar muito simples. Leveduras, que é um grupo de fungos, certo? Vão utilizar essa glicose como fonte de energia, vão metabolizar essa glicose. E a gente chama essa reação de fermentação alcoólica, justamente porque uma das moléculas produzidas, um dos produtos dessa reação de fermentação é o etanol, que é este álcool aí que eu circulei. A fermentação alcoólica, ela ocorre sem a presença de oxigênio, por isso a gente pode chamar ela de anaeróbia. Depois que o etanol é produzido, a partir da fermentação alcoólica ali, que é realizada pelas leveduras, a gente tem que ter lá no nosso meio bactérias acéticas ou acetobactérias. E elas vão realizar a fermentação acética, que é uma reação química, um processo que necessita de oxigênio para ocorrer, por isso que é chamado de processo aeróbio ou aeróbico. E essas bactérias acéticas, elas vão consumir o etanol nessa fermentação acética e produzir, né? A gente tem como produto justamente o ácido acético. Então, é a partir de 2 reações sequenciais de fermentação que nós podemos obter o vinagre. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não esqueçam de dar like e até a próxima.